Fate olha uma garota saindo da mansão e pergunta quem ela seria, assustando a menina, que na verdade seria Roxy. O garoto pede desculpas e diz que ela estava um pouco diferente e pergunta se ela iria vestida deste jeito até o castelo. A garota se aproxima dele, falando que agora que ele a viu deste jeito, ela não tinha escolha, a não ser revelar que na verdade ela estava indo fazer uma inspeção secreta na cidade. E era pra ele manter segredo disso, já que se a Haru descobrisse, ela iria brigar com a garota. Fate diz que entendia e pede desculpas por atrasá-la, mas Roxy o puxa e diz que agora ia dar uma missão confidencial pra ele, que seria a acompanhar durante a inspeção como sua escolta, e assim eles vão até a cidade. Fate pede pra Roxy ir com calma e sua espada fala pra ele tomar cuidado, porque desta forma as pessoas iriam descobrir o seu segredo e a ganância estava certa, já que Roxy se aproxima dele pedindo pra ele não a chamar assim. A ganância chama sua atenção e Fate manda ele calar a boca. Roxy fica um pouco pensativa e manda ele a chamar de Rocky. E a espada diz que ela não mudou muita coisa e Fate volta a mandar a sua espada calar a boca. Mas Roxy acaba ficando triste por pensar que ele estava falando isso pra ela. E por isso ela pede perdão por ser tão chata. Mas Fate diz que ela não estava sendo chata e ele não tinha dito isso pra ela. Roxy acaba acreditando nele e diz que ficou empolgada com a ideia deles saírem juntos, fazendo os dois ficarem envergonhados enquanto a espada dizia que este era o efeito da juventude. O que tira Fate do sério, ele pega sua espada e Roxy o adverte porque não podia permitir que ele tratasse sua arma com tanta violência. E a ganância diz que ela realmente entendia o que estava falando. Fate pede desculpas e a garota diz que nunca tinha visto sua espada antes e pede pra vê-la. Fate fica um pouco preocupado porque talvez seja um pouco estranho alguém como ele ter uma espada, e se lembra do que sua espada tinha dito na noite anterior, sobre a gula querer devorar cada vez mais almas, e se ele não fizesse isso, ele perderia o controle e atacaria todos em seu caminho. E por isso ele não poderia deixar ela descobrir sobre sua habilidade gula, e em um momento de distração, ele derruba sua espada, mas Roxy a segura. Fate pede desculpas por isso e Roxy pede pra vê-la. A garota tira a espada da bainha e olha sua lâmina ficando um pouco séria. Ela diz que ele devia cuidar melhor de sua espada e iria levá-lo até o ferreiro da família Hurt mais tarde, mas agora eles tinham que ir. Fate fala pra sua espada que ele finalmente iria receber uma manutenção enquanto a espada estava quieta, o que deixa Fate curioso, mas a espada diz que ele estava apenas aproveitando o momento, já que Roxy tinha um cheiro gostoso, o que irrita Fate, mas deixando isso de lado, eles correm até a cidade. E não se esquece daquela mega moral aqui pro Tinezo com sua curtida, inscrição e compartilhamento pra gente chegar cada vez mais longe, mas bora pro terceiro episódio de Berserker da Gula. Roxy fica impressionada com a cidade e eles vão até uma barraca de frutas e o comerciante diz que aquelas uvas tinham acabado de chegar do vinhedo da família Hurt. Ela pergunta se eles poderiam experimentar e o comerciante dá 2 uvas pra eles. Fate fica impressionado com o sabor doce e o disfarce de Roxy quase é descoberto, quando a garota diz que era claro que elas eram doces já que tinham vindo da casa deles. Mas a espada pensa rápido e manda Fate falar que ela tinha um parente que trabalhava pros Hurts e por isso ela tinha dito isso. O comerciante acredita e Roxy fica aliviada. Mas logo em seguida, o clima fica tenso com a chegada de um cavaleiro sagrado. A população se pergunta o que ele fazia ali no mercado e eles dizem que desde a morte do Lorde Maçom, até os cavaleiros inferiores se tornaram insuportáveis. A barriga de Fate começa a roncar e a ganância diz que isso foi em uma boa hora. Fate o manda calar a boca, mas o cavaleiro escuta e pergunta quem tinha dito isso. Olhando diretamente pra Fate, ele se aproxima do garoto e pergunta se tinha sido ele que falou isso. E o garoto se ajoelha pedindo por perdão, enquanto o cavaleiro mandava ele falar mais alto. Todos ficam tensos e o cavaleiro se prepara pra chutá-lo, mas Roxy manda ele parar. O cavaleiro pergunta quem era esta garota imprudente que ousava responder um cavaleiro sagrado. Ele diz que o rosto dela era familiar e a população comenta que ela parecia muito com Roxy, deixando ela aflita enquanto Fate percebia que deste jeito todos iriam descobrir sua identidade. E a espada diz pra eles fingirem ser namorados e serem bem grudentos, porque assim ninguém iria achar que ela era a Roxy. Fate pergunta como poderia fingir ser seu namorado e ela diz que era uma ótima ideia e o agarra pelo braço enquanto ela dizia que
da próxima vez iria fazer ele comer direitinho o que preparou. O garoto fica com vergonha e ela pede perdão ao cavaleiro, enquanto a espada dizia que estava ficando muito constrangedor. A garota corre com ele e o disfarce dá certo, já que não tinha como um cavaleiro sagrado saber cozinhar. Eles vão até o beco e Roxy continua segurando seu braço, ativando a habilidade de telepatia de Fate, que escuta ela falando que esta era a primeira vez que ela agarrava o braço de um homem e seu coração estava batendo forte. Fate pede desculpas por isso e ela diz que estava tudo bem, já que ela estava acostumada e agora eles deveriam ir. E como diz a espada, a juventude. Fate diz que era difícil de ser a escolta de Roxy e a observa em frente a uma barraca. Ele se aproxima e percebe que ela estava olhando algumas joias. Ele pergunta se algo chamou sua atenção e ela diz que também era uma garota e se interessava por isso. Roxy olha algumas rochas e pergunta se aquilo também seriam joias e o comerciante diz que isso seria um minério bruto. Então não tinha como ter certeza sobre o que tinha dentro até abri-las. A espada diz que o identificar poderia ajudar a encontrar de primeira e Fate pega uma das rochas, que não tinha nada, mas a sua espada manda ele tomar cuidado, já que os comerciantes odiavam pessoas que tinham essa habilidade. Fate olha novamente para Roxy admirando, enquanto o comerciante dizia que poderia dar um desconto caso ele queira dar um presente para sua namorada, o deixando sem jeito, mas Roxy diz que elas não tinham utilidade para ela. Fate pergunta se ela tinha certeza disso e ela diz que sim, e pergunta se ele conhecia alguns guerreiros que estavam ativos. Mais uma conversa chama a atenção de Roxy, onde dois homens falavam sobre vários goblins que foram eliminados, e até tinham boatos que um monstro estava vagando por aí. Mas isso não explicava como o orfanato da favela ganhou as orelhas do Rei Goblin. Roxy corre até eles e pergunta se eles poderiam falar mais detalhes sobre isso, mas os homens a ignoram e mandam ela falar com os guerreiros. E por isso Roxy pede pra Fate a levar até onde os guerreiros estavam. Fate pergunta se esta inspeção seria pra investigar isso e Roxy confirma, já que tinham boatos que um monstro estava rondando a cidade, o deixando preocupado, porque este monstro seria ele. A ganância diz que as coisas começaram a ficar interessantes. E Fate leva a garota até a taverna que ele costumava ir. O taverneiro dá as boas-vindas enquanto o garoto ia se sentar no seu lugar de sempre. Mas o homem diz que ele não podia se sentar ali, já que aquele lugar era de um antigo cliente, mas ele se surpreende ao ver Fate, ficando muito feliz que ele ainda estava vivo. Fate apresenta sua amiga Rocky e diz que ela era sua amiga do seu novo emprego e o taverneiro pede pra ela cuidar bem dele. E diz que ele tinha que confessar que ele fez um bom trabalho por aparecer assim depois de tanto tempo e ainda por cima com uma namorada. Fate nega rapidamente e fica com vergonha, pensando que Roxy possa ter se ofendido com isso, enquanto sua espada dizia que ele podia ter uma pena de morte por conta disso. Mas a garota também fica com vergonha e quebra o copo. Ela até pede desculpas e o taverneiro diz que ela não precisava se preocupar, já que tinham poucos guerreiros que conseguiam controlar seus status, e a ganância diz que apostava que ela estava bem consciente sobre ele, fazendo Fate quebrar o copo. E bom, o taverneiro diz que este estava nas últimas. Ele serve os dois e começa a falar que ouviu que um guerreiro lucrou muito com os corpos de goblins que encontrou com as orelhas intactas, o que deixa Roxy preocupada, porque se fosse um guerreiro, ele teria levado as orelhas, já que eles buscavam por dinheiro, então realmente era um monstro que estava vagando por aí. O taverneiro diz que isso seria ruim para os negócios, já que os comerciantes precisavam passar pelas planícies dos goblins para vender na cidade ou estocar, mas se tiver algo misterioso por lá, as pessoas vão querer evitar o lugar. Fate fica preocupado por ter causado tantos problemas. E outro cliente chamado Ed chega na taverna. Fate o cumprimenta falando que já fazia muito tempo que não o via, deixando o homem assustado por pensar que ele era um fantasma. Mas depois de tudo resolvido, ele se senta com eles e diz que tinham boatos que o monstro que estava vagando por aí seria um Lich, o que seria uma grande ameaça. E por isso, os Cavaleiros Sagrados iriam
iriam agir contra ele, e um amigo dele tinha confirmado esta informação. A ganância fala que eles seriam seus novos adversários e fala pra Fate que com seus status atuais ele não teria chance. Ed pergunta por que a garota ficou curiosa sobre isso e ela fica um pouco nervosa, enquanto Fate pensava que seria um problema se Roxy se juntasse à caçada e acabasse o vendo. Mas alguns guerreiros entram na taverna e um deles vai até Roxy e coloca a mão sobre seu ombro dizendo pra ela se divertir com eles. Fate fica irritado, mas a garota o arremessa contra a parede. Um dos guerreiros pergunta o que ela tinha na cabeça, mas o outro guerreiro manda ele ficar quieto, já que apenas um cavaleiro sagrado poderia fazer isso, e neste momento a garota revela sua verdadeira identidade, o que não foi uma surpresa pro taverneiro. Ela pede desculpas por enganá-los e os guerreiros ficam sem acreditar que Roxy estava ali. Eles se ajoelham pedindo por piedade e até oferecem seu dinheiro, mas Roxy manda eles guardarem aquilo, porque o povo não deveria vê-los dessa forma, já que eles tinham o dever de protegê-los. E isso a deixava muito triste e com vergonha, já que os cavaleiros sagrados existiam para proteger o povo. E o sonho dela e de seu pai era criar um mundo onde todos possam rir juntos. Ed diz que ela realmente era parecida com Maçom, enquanto Fate pensava que iria segui-la até o seu sonho se realizar. Roxy se diverte com os guerreiros e mais tarde eles vão até o ferreiro, que deixa a espada de Fate como nova. O garoto agradece pela ajuda com a manutenção da sua espada e ela diz que na verdade ela que deveria agradecer, já que só descobriu as coisas sobre o monstro que ronda a cidade graças a ele, porque a família Vlerick estavam controlando as informações e não contavam nada pra ela. Mas o grito de Rado os interrompe junto ao grito de uma criança chamando a atenção deles. Eles correm em direção ao grito e Roxy manda Rado soltar a criança, perguntando o que ele tinha na cabeça. Rado fica incomodado com a garota e Memil diz que eles apenas estavam protegendo uma criança perdida. Roxy pergunta que tipo de proteção seria essa e manda Faye pegar a criança. O garoto se aproxima de Rado e aperta sua mão, fazendo ele soltar o menino. Rafael diz que Fate parecia bem e o garoto apenas confirma com a cabeça. Enquanto Roxy falava que eles iriam cuidar da criança e aliás ela queria saber o motivo deles não estarem contando as informações sobre a caçada do monstro que ronda a cidade por aí pra ela. E Rafael diz que imaginou que ela estivesse sofrendo demais com a perca de seu pai, mas a garota diz que já estava bem e Rafael responde que estava feliz por saber isso. Ele se despede deles e Rado manda Fate agir como um lixo e ele até pergunta por que estava o olhando desta forma, mas Rafael o manda parar com isso enquanto eles iam embora. A criança fala que odiava os cavaleiros sagrados e Roxy pede desculpas enquanto o menino perguntava por que ela estava se desculpando, e ela responde que ele não deve ter notado já que ela estava com estas roupas, mas Fate muda de assunto e diz que eles deveriam procurar pela mãe do garoto. Eles começam as buscas e Fate se lembra quando se perdeu há uns 5 anos atrás, quando seu pai tinha falecido e ele veio até a capital. Ele se lembra de uma cavaleira sagrada que foi gentil com ele e fica curioso sobre o que aconteceu com ela. Mas voltamos até as buscas, onde Fate dizia que talvez seria melhor continuar a procurar no outro dia, já que estava ficando tarde. E Roxy diz que eles poderiam levá-lo até sua casa para voltarem a procurar no outro dia, mas a mãe do garoto aparece deixando todos felizes. Fate começa a admirar Roxy e ela pergunta se algo aconteceu, mas ele diz que apenas estava pensando que seria melhor eles voltarem para casa para não terem problemas. Roxy pergunta se ele poderia estar ao seu lado quando eles forem repreendidos e Fate diz que com certeza estaria com ela. Eles retornam para casa, onde Haru dá uma bronca nos dois, enquanto Fate dizia que gostaria que estes dias continuassem para sempre, mas ele sabia que seria difícil. E durante a noite ele pergunta para sua espada se tinha uma forma de caçar os monstros sem que Roxy o descobrisse, e a espada diz que tinha apenas um jeito. Fate volta até a cidade e compra uma máscara que a espada tinha recomendado, que seria uma ferramenta mágica e faria eles parecerem diferente para quem os visse, o que seria perfeito. Fate olha para o joalheiro e retorna até a mansão, dando aquele minério bruto para Roxy como um presente de agradecimento por ter dado aquele emprego para ele, onde ele tinha comida quentinha e amigos que podia considerar parte da família. Ele diz que queria ter pego aquela joia que ela tinha gostado e ela diz que já estava feliz com
com este presente. Roxy quebra a pedra com facilidade, ficando feliz ao ver uma gema azul dentro da rocha. A espada diz que ele tinha trapaceado, mas tudo bem. A garota fica admirando a joia e diz que iria guardar com muito carinho. Ela pergunta o que ele queria em troca e até oferece um ano inteiro de carne só pra ele, ou talvez uma pedra de amular pra sua espada. A ganância diz que a pedra de amular seria uma boa, mas Fate diz que não precisava trocar por nada. Mas a garota continua insistindo, enquanto a espada mandava ele calar a boca e aceitar a pedra de amular, já que ele tinha que cuidar melhor dele. Mas Fate manda a espada ficar quieta. E com essa discussão nós vamos até uma sala onde vários cavaleiros sagrados estavam reunidos. Com Rafael, que dizia que agora eles poderiam discutir a excursão pra Galia. E com isso temos o final do terceiro episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de se inscrever aqui no canal, além de curtir e comentar bastante, pra me dar aquela mega moral. Mas é isso, valeu e até a próxima!